Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério pela Creative TV. Hoje, o nosso quadro Cá Entre Nós, a gente vai contar para vocês os 50 absurdos do governo Bolsonaro somente no mês de agosto. Nós contabilizamos mais de 200. Para fazer essa amostragem deu um pouquinho de trabalho, né? Porque esse mês de agosto não foi de Deus. Esse mês de agosto, dos 8 meses de 2019, foi o pior, em todos os sentidos, para o Brasil. Mas nós aqui no Cá Entre Nós, pensamos 50 absurdos desse governo só no mês de agosto e vamos repassar para vocês. A Caixa reduziu financiamentos para o Nordeste, né? Reduziu drasticamente os empréstimos para os estados do Nordeste ao longo desse ano. Nos primeiros 7 meses de 2019, foram autorizados financiamento na ordem de 89 milhões, correspondendo a apenas 2,2% do total de cerca de 4 bilhões destinados para estados e municípios. A determinação para reduzir contratações com os governos da região, que fazem oposição ao governo Bolsonaro, teria partido do próprio presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Em reunião com diplomatas da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, voltou a negar o aquecimento global, desta vez de forma mais explícita, usando uma experiência pessoal como prova cabal. Não acredito em aquecimento global. Vejam que fui a Roma em maio e estava tendo uma onda de frio enorme. Isso mostra como as teorias do aquecimento global estão erradas, contou para espanto geral, segundo Guilherme Amado, da revista Época. Isso a imprensa não noticia, ainda completou o ministro. E o governo Bolsonaro enviou ao Congresso um pedido de autorização para crédito extra de cerca de 3 bilhões, que foi utilizado para pagar os votos dos deputados favoráveis à aprovação da reforma da Previdência. É mensalão que se chama isso, pessoal? Eu acho que é, né? Mas no Brasil ninguém fala nada, ninguém diz nada, a gente só observa, infelizmente. E o atrito entre Bolsonaro e o INPE rendeu mais uma demissão no governo. O diretor do Instituto, Ricardo Galvão, anunciou que vai perder o cargo depois das críticas do presidente sobre os dados do desmatamento na Amazônia. E no dia 5 de agosto, Bolsonaro voltou a criticar dados sobre desmatamento e incentivar a exploração da Amazônia durante cerimônia em Sobradinho, na Bahia. Segundo o presidente, maus brasileiros fazem campanha com números mentirosos. Durante a entrevista, Bolsonaro ainda disse que não vai negar recursos para os estados do Nordeste, mas que os governadores precisarão dizer que estão trabalhando junto com ele, com Bolsonaro, para serem atendidos. Ainda durante esse evento na Bahia, Bolsonaro agiu com rispidez e ironia contra jornalistas que questionavam irregularidades em seu governo. Vamos parar com essa bobagem, a campanha acabou para a imprensa, eu ganhei, a imprensa tem que entender que eu ganhei. Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou porra. Vamos entender isso, declarou. Achando pouco, horas depois, Bolsonaro se comparou novamente ao personagem machista, postando a foto de Johnny Bravo em suas redes sociais. E a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, defendeu o registro de novos agrotóxicos. Ninguém está pondo veneno no prato de ninguém. Consumidor nenhum brasileiro está sendo intoxicado. Teve a cara de pau de dizer, a ministra falar. E Bolsonaro voltou a questionar a veracidade das estatísticas sobre o desmatamento da Amazônia. Um número absurdo como aquele de que eu desmatei 88% da Amazônia. Eu sou o Capitão Motosserra, ironizou o presidente, que foi ao Congresso da FENABRAVE, evento com a presença do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. E o Ministério da Educação bloqueou quase 350 milhões de reais que seriam revertidos para livros e materiais didáticos e pedagógicos. A suspensão da verba ocorreu após o governo anunciar o contingenciamento de 1 bilhão e 440 milhões somente dentro do Ministério da Educação. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, participou de uma cerimônia de assinatura de um pacto para a implementação de políticas públicas de prevenção e combate à violência contra as mulheres.
na quarta-feira, 7 de agosto, junto com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. No dia em que a Lei Maria da Penha completava 13 anos, o ex-juiz disse que os homens recorrem à violência por se sentirem intimidados. Está de brincadeira, né, Moro? Você está de brincadeira. Quer dizer que o feminicídio acontece porque o homem se sente intimidado. Conta outra, tá aí, juiz. E Bolsonaro, que já fez a apologia da ditadura militar, chamou de herói nacional o coronel do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, apontado pela Comissão da Verdade como responsável por 47 sequestros e homicídios, além de ter atuado pessoalmente em sessões de tortura durante o regime. A afirmação de Bolsonaro foi feita no dia 8 de agosto, mesma data em que ele recebeu a viúva do militar, a senhora Joseita Brilhante Ustra. E um dos críticos do aumento exponencial de visitação em Fernando de Noronha, o oceanógrafo José Martins da Silva Júnior, analista ambiental que vive há mais de 30 anos no arquipélago, foi removido do seu cargo no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e transferido para uma unidade de conservação no sertão pernambucano contra seu interesse. Sob Jair Bolsonaro, a presidência da República está vivendo uma verdadeira farra do cartão de crédito. Bolsonaro não obedece limites para o uso do cartão da presidência da República. Foram registrados em agosto pagamentos da Secretaria de Administração, melhor dizendo, acho que foram registrados em julho, da Secretaria de Administração da Presidência nos valores de 68 mil, 70 mil, 79 mil, muito acima do limite de 33 mil reais nas compras normais. Aí Bolsonaro, sempre ele, se sai com essa. Já nomeei parente sim, qual é o problema? Embora tenha sido eleito com um discurso moralizante e prometer que acabaria com o que chamava de mamata nos cargos públicos, Bolsonaro não achou inadequada a nomeação de parentes e assumiu a prática ao comentar a reportagem do jornal O Globo, que revela que ele e os filhos empregaram 102 pessoas com laços familiares nos últimos 28 anos. Dá para vocês? E Bolsonaro voltou a dizer que só libera verba a estados do Nordeste se governadores se alinharem a seu governo. A prática de governar só para quem é alinhado ao governo se aprofunda em meio às crises de verborragia de Bolsonaro. O PClista afirmou no dia 5 que só iria fazer o repasse institucional de recursos ao Nordeste se os governadores divulgarem que apoiam o governo. O ex-militar disse ainda que boa parte dos governadores do Nordeste é socialista e diverge de seu governo. Leandro Fortes, dos Jornalistas pela Democracia, disse que Bolsonaro deu para frequentar converscotes usando a faixa presidencial. Talvez com inveja de Marcos Pontes, o patético ministro da Terra Plana que se veste de astronauta para contar ao mundo todo o tempo que foi ao espaço plantar feijões em tufos de algodão. Esse é o nosso Brasil de agora. É melhor já ir se acostumando, né, pessoal? E Bolsonaro disse que os Estados Unidos se afastaram do Brasil porque nós tínhamos um comércio exterior com viés ideológico e estávamos empenhados em fazer acontecer a URSS, que seria, pasmem, a União das Repúblicas Socialistas da América do Sul. É sério, pessoal, ele disse isso, sim. Jair disse isso. URSS, União das Repúblicas Socialistas da América do Sul. E Bolsonaro humilhou Moro ao vivo em sua live semanal. Quando pensávamos que ele já tinha esgotado a cota de obscenidades possível até para o mais bestial dos seres, Jair Bolsonaro mostra que não. Em sua live do dia 8 de agosto, o pastiche de militar humilhou Sérgio Moro com uma piada velha, homofóbica, infame e rebaixadora. Ele disse ao ex-juiz: vai fazer um troca-troca com Salles aí? Quem não lembra? A live, claro, viralizou. E eu acho que é isso que ele quer. Enquanto eles estão desmontando o país, enquanto eles estão destruindo literalmente o país, ele solta esses absurdos e com isso a gente vai, vou usar um termo bem nordestino, a gente vai comer na corda, né? Enquanto isso, ele e seus asseclas estão destruindo o Brasil. E como forma de colaboração para se preservar o meio ambiente, Bolsonaro produziu outra pérola que eu digo que foi jogada aos porcos, né?
produziu uma solução, ele disse uma solução inusitada para se preservar o meio ambiente. Bastava fazer cocô dia sim, dia não. Vou repetir a frase dele. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Você fala, para mim é poluição ambiental, mas é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. E ele disse mais, agora o mundo, quando eu falei que cresce mais de 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle não, você vai ler na capa da Folha amanhã, que eu estou dizendo que tem que ter controle de natalidade. Isso tudinho, pessoal, Bolsonaro dizendo, enquanto, repito, o Brasil está sendo destruído. Ele finalizou essa fala com o pessoal da Folha dizendo que a quantidade de filhos de uma família é inversamente proporcional à formação cultural dos pais. Ele é pai de 5 filhos, mas se apresentou como exceção. E a Alemanha retaliou o Brasil e cortou verba da Amazônia após estímulo de Bolsonaro ao desmatamento. A ministra alemã do Meio Ambiente, Svenja Schulze, confirmou que irá congelar 155 milhões em financiamentos destinados para projetos de conservação da Amazônia. Segundo ela, a suspensão dos financiamentos se deve ao aumento do desmatamento na região, o que foi negado por Bolsonaro. O INPE alertou que a destruição em junho cresceu 88% e em julho 278%, em comparação com iguais períodos de 2018, onde o desmatamento, a destruição da Amazônia já estava muito grande. A reportagem que foi publicada no jornal O Estado do domingo, dia 10, mostrou que após a decisão do governo federal de paralisar as ações do Fundo Amazônia, sobre a justificativa de que teria encontrado supostas irregularidades na condução do programa pelo BNDES, os maiores estados da região norte passaram a buscar parcerias diretas com doadores internacionais para financiar ações de combate ao desmatamento. E Bolsonaro deu mais um motivo para sofrer impeachment ao desrespeitar o resultado das primárias argentinas. Durante o evento em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele disparou: se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter sim no Rio Grande do Sul um novo estado de Roraima. Alberto Fernandes, vencedor das primárias eleitorais na Argentina, respondeu às críticas de Jair Bolsonaro. Em entrevista ao programa de TV argentino Coreia del Centro, Fernandes disse que o presidente brasileiro é um racista, um misógino e um violento que é a favor da tortura. Mas Bolsonaro continuou ameaçando, ameaçou também destruir o Mercosul se Macri perder. Em chantagem explícita contra a população argentina, que vai trazer graves prejuízos para a economia brasileira, o governo Jair Bolsonaro avalia rever a participação do Brasil no Mercosul com a eventual vitória do candidato Fernandes, que tem a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner como vice. Bolsonaro não parou por aí. Em novo crime de responsabilidade, ele referiu-se ao provável futuro presidente da Argentina como bandido. Isso foi durante uma entrevista, ele disse o seguinte: bandidos de esquerda, aliás, foi durante um pronunciamento lá no Piauí, no dia 14. Ele disse: bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder. Ele disse isso se referindo aos candidatos da Argentina. E Bolsonaro criticou licenças ambientais e disse que cocôzinho de índio paralisa obras. O cara vai lá se encontrar, já que está na moda, um cocôzinho petrificado de um índio, já era, não pode fazer mais nada ali. Tem que acabar com isso no Brasil, disse Bolsonaro, criticando as licenças ambientais no país. A que ponto a gente chegou, né? E o dia 10 de agosto já é conhecido como o Dia do Fogo, quando produtores rurais da região norte do país teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar áreas da maior floresta tropical do mundo. A primeira notícia sobre esse Dia do Fogo foi publicada em 5 de agosto pelo jornal Folha do Progresso, da cidade paraense de Novo Progresso, a 1.194 quilômetros da capital do estado, Belém. A reportagem relatava uma conversa com uma liderança dos produtores rurais da cidade, sem identificá-lo. Ele prometia promover incêndios florestais no dia 10. Escatológico, Bolsonaro voltou a defecar pela boca e disse que vai acabar com o cocô no país. Ele quebrou o decoro com uma declaração grotesca em Parnaíba, lá naquele dia 14, onde se referia aos comunistas como cocô do Brasil, quando falava dos governadores no estado que é governado
pelo petista Wellington Dias. Alguns governadores estão querendo separar o Nordeste do Brasil. Esses cabras estão no caminho errado. Vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. Disse ele. Não, não foi uma criança de 4 anos falando, não. Foi o presidente da República. E poucos dias após a Alemanha suspender repasses na ordem de 155 milhões destinados a projetos de preservação ambiental no Brasil, a Noruega anunciou o bloqueio de cerca de 133 milhões que eram destinados ao Fundo Amazônia. A Noruega é o maior financiador do Fundo de Proteção da Amazônia, tendo doado já quase 4 bilhões para utilização em projetos de conservação ambiental em 10 anos. E o Brasil é o primeiro país a retroceder no combate e prevenção à tortura no mundo. É importante ressalvar que o Brasil é o primeiro caso de retrocesso em relação à criação de um mecanismo de todo o sistema global de proteção. É a primeira vez que a ONU está lidando com o país que retroagiu na implementação do protocolo, disse Natália Damasio, integrante do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. E apareceram primeiros documentos que indicam uma ligação entre o esquema Queiroz, clã Bolsonaro, e a milícia de Rio das Pedras, uma das mais violentas do Rio de Janeiro. Restaurante de uma funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro é o elo de ligação. Vamos aguardar, né? Não sei se vai dar em alguma coisa, mas vamos aguardar. E Bolsonaro exibiu um vídeo para atacar a Noruega, que anunciou aquele bloqueio de 133 milhões. Né? De acordo com o vídeo publicado no Twitter dele, o país europeu teria patrocinado a matança de baleias, mas, na verdade, as imagens são das ilhas de Faroe, na Dinamarca. E a postagem, claro, foi alvo de piadas dos internautas. Enquanto isso, o Brasil vai se acabando mais um pouco. Né? E Moro escondeu documentos que deu a Bolsonaro sobre Laranjal do PSL. O ministro da Justiça e Segurança Pública se recusou a entregar ao jornal Folha de São Paulo uma cópia da documentação que tinha dado a Bolsonaro sobre a investigação da Polícia Federal a respeito de candidaturas laranjas do PSL. O jornal fez o pedido pela Lei de Acesso à Informação, mas Moro disse não. E agosto foi mesmo um mês infernal. A Amazônia ficou em chamas e ainda está. Em Porto Velho, Rondônia, a cidade se cobriu de fumaça e voos comerciais foram cancelados. Em Rio Branco, no Acre, o governador Gladson Carnelli decretou estado de alerta ambiental por conta das queimadas. No Pará, os fazendeiros do entorno da BR-163, próximo à cidade de Novo Progresso, criaram até o Dia do Fogo para devastar áreas florestais. O IBAMA não tem diretor no estado e seus fiscais perderam a proteção da PM paraense para enfrentar os incendiários. No Amazonas, no início do mês, o governo decretou situação de emergência por causa das queimadas e do que chamou de impacto negativo do desmatamento na região metropolitana de Manaus e na região sul do estado. E os incêndios na Amazônia fizeram o dia virar noite em São Paulo. Os paulistanos se depararam naquela segunda-feira, dia 19 de agosto, vocês lembram? Com o dia virando noite. O fenômeno foi causado por nuvens cumulonimbus carregadas associadas a queimadas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cuja fumaça o vento levou para a capital paulista. Mas o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comparou a nuvem escura que encobriu regiões de São Paulo e transformou o dia em noite a notícias falsas e criticou o sensacionalismo ambiental sobre o tema. Meu Deus. A Receita Federal oficializou em nota na tarde da segunda-feira, 19 de agosto, a intervenção política de Bolsonaro no órgão. O secretário-geral João Paulo Ramos será substituído pelo auditor José Assis Ferraz Neto. A troca ocorre em meio à crise no órgão, cuja cúpula ameaça se demitir coletivamente após a pressão do presidente. E a crise se agrava e estrangeiros tiram quase 20 bilhões do Brasil. Até o dia 15, as saídas de capital estrangeiro da Bolsa de Valores somavam 19 bilhões, 16 milhões. É a maior fuga de capitais do mercado acionário brasileiro desde que se passou a medir sua participação na Bovespa
em 1996. É recessão que se chama, né? E o Bolsonaro anunciou um festival de privatizações. Ele disse que ia privatizar 17 empresas estatais, né? Paulo Guedes divulgou o nome das empresas na quarta-feira, 21. E a Petrobras deve ser privatizada até o fim do mandato de Bolsonaro. Segundo a reportagem do Valor Econômico, o plano do ministro Paulo Guedes é incluir a estatal do petróleo na lista. Durante o evento, o ministro da Economia afirmou que tem gente grande aí que acha que não será privatizada, mas a Petrobras vai entrar na faca. Em meio a vexames internacionais, quebras de decoro, declarações abusivas, recessão econômica e devastação da maior floresta tropical do mundo, Bolsonaro anuncia que vai privatizar parques nacionais e presídios. Como praxe, os comunicados divulgados pelo Planalto carecem de detalhes, consistência técnica e parecem feitos de improviso, mas o Parque Nacional de Lençóis Maranhenses está na lista. Em mensagem publicada no dia 22 de agosto no jornal La Estampa, o Papa Francisco disse que líderes mundiais devem descruzar os braços diante da destruição da floresta amazônica. Indignado com o desmatamento e a queima da floresta, que cresceu 82% no ciclo do presidente Bolsonaro no poder, ele lembrou que o bioma é um lugar representativo e decisivo para o mundo. A floresta amazônica está presente em 9 países da América do Sul. Em um discurso poucas vezes visto, onde aborda temas ligados ao meio ambiente, o Papa lembrou que, junto com os oceanos, a floresta contribui determinantemente para a sobrevivência do planeta. Ele convocou para outubro um sínodo de bispos sobre esse tema no Vaticano. Só lembrando que, segundo especialistas, se desmatarem mais 5% da floresta amazônica, esse ponto nós não teremos mais retorno. E a floresta morrerá, ela se transformará em uma savana, infelizmente. A devastação da floresta amazônica, patrocinada por Bolsonaro, tem mobilizado personalidades globais. Madonna mandou recado dizendo: mude suas políticas e ajude o mundo inteiro. A cantora também ressaltou que nenhum desenvolvimento econômico é mais importante do que proteger a Amazônia. Madonna engrossou o coro de celebridades que cobram atitudes do governo brasileiro em relação à floresta. Lewis Hamilton e Cristiano Ronaldo, denunciaram a devastação da Amazônia. O mundo precisa se unir e ajudar. Já o piloto Lewis Hamilton classificou os incêndios como devastadores e disse à ONU que está pronto para ajudar de qualquer maneira possível. E Cristiano Ronaldo reforçou: é nossa responsabilidade ajudar e salvar nosso planeta. Já Emmanuel Macron, o presidente da França, classificou o aumento dos casos de incêndio como crise internacional, enquanto o político belga Guy Verhofstadt, deputado do Parlamento Europeu, também se manifestou sobre a necessidade de levar os assuntos à mesa. Os incêndios na floresta amazônica são nossa preocupação. Essa questão deve ser discutida pelos líderes do G7 neste fim de semana e uma ação internacional precisa ser tomada, afirmou ele, né? A Organização das Nações Unidas também se manifestou sobre a devastação da Amazônia. No meio da crise climática global, não podemos permitir mais danos a uma fonte importante de oxigênio e biodiversidade, disse o secretário-geral Antônio Guterres. Por sua vez, a presidenta da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa, cobrou ação urgente e a Organização Meteorológica Mundial defendeu o uso de satélites para monitorar a situação. Alemanha, Canadá e Irlanda uniram-se à França contra Bolsonaro. O mundo ficou perplexo com a devastação da Amazônia neste governo. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o da Irlanda, Leo Varadkar, apoiam a solicitação do presidente francês de debater o desmatamento do Brasil durante a cúpula do G7, né, que aconteceu agora em agosto na França. A magnitude dos incêndios é assustadora e ameaçadora, não só para o Brasil e outros países envolvidos, mas para todo mundo, disse Merkel por meio do seu porta-voz. E começou também em agosto a onda mundial de boicote a produtos brasileiros. Repúdio ao governo Bolsonaro, está se espalhando pelo mundo.
começaram a circular nas redes sociais convocações para um boicote a produtos do Brasil por causa do desmatamento. A hashtag Boicote Brasil se espalha no Twitter. Alemanha e Noruega suspenderam repasses na ordem de quase 300 milhões para projetos de conservação da floresta. A mídia estrangeira começou a cobrar sanções ao Brasil. A França está quase abandonando o acordo entre a União Europeia e Mercosul. E milhares de manifestantes em diversos países se reuniram no dia 23 de agosto para protestar pela preservação da Amazônia em embaixadas brasileiras. As manifestações foram registradas em cidades como Berlim, Londres, Mumbai, Paris, Berna, Dublin, Madrid e Buenos Aires. No Brasil, manifestantes cercaram o Ministério do Meio Ambiente, também na sexta-feira 23, reivindicando a saída de Ricardo Salles do Ministério e também o fim da destruição na Amazônia. Acuado e assustado com as sanções internacionais, Bolsonaro foi à TV para provocar um dos maiores panelaços, acho que já são os patos arrependidos, né? Que nós de esquerda que não fomos. Foi um dos maiores panelaços já realizados no país e para emitir um discurso protocolar pleno de promessas confusas sobre a devastação da Amazônia. Ele ainda disse: as queimadas desse ano não estão fora da média dos últimos 15 anos. Milhares de brasileiros protestaram, né, com esses panelaços em várias cidades do Brasil e a devastação da Amazônia contra Bolsonaro e a devastação da Amazônia, né? Então, os brasileiros bateram panela, pediram a saída de Bolsonaro. Enquanto isso, a hashtag panelaço foi o assunto mais comentado do Twitter. Mudou alguma coisa? Claro que não, né? Essas ações são importantes, mas não tem o condão de mudar nada. O que muda alguma coisa é povo na rua. Isso eu falo desde o início. Mas tem mais coisa, calma aí. A gente está terminando, mas ainda temos aí uns 12 absurdos só nesse mês de agosto. Temos mais uma contra Moro, né, que foi divulgada. Bolsonaro disse assim a Moro: se o senhor não pode ajudar, por favor, não atrapalhe. Disse isso numa tensa reunião que ocorreu no dia 28 de julho, segundo o relato do jornalista Jailton Carvalho. O estopim da crise foi um pedido feito por Moro ao ministro Toffoli, do STF, para que ele revisse uma decisão que blindou o senador Flávio Bolsonaro, envolvido no caso Queiroz. Além da revelação que Jair Bolsonaro decidiu inviabilizar a presença de Moro no governo, a cúpula da Polícia Federal também aposta na saída do ex-juiz, caso o Palácio do Planalto decida mesmo interferir na Superintendência do Rio de Janeiro para abafar o caso Queiroz ou demitir o diretor-geral Maurício Valeixo, que foi indicado por Moro. No fim do encontro do G7, grupo das 7 maiores economias do mundo, o presidente da França afirmou que o colega brasileiro Bolsonaro envergonhou seus conterrâneos ao ofender a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e não falou a verdade ao lhe dizer que faria tudo pela preservação da Amazônia. Espero que os brasileiros tenham logo um presidente que se comporte à altura, disse Macron. O líder francês fazia referência a um comentário de Bolsonaro no Facebook, em um post que sugere que o líder francês persegue o colega brasileiro por inveja, com fotos comparando as primeiras-damas brasileiras, Michele Bolsonaro, e a francesa. Não humilha, cara, kkkk, escreveu Bolsonaro no dia 24 de agosto. O que eu posso dizer é muito triste, mas é triste para os brasileiros. Eu acredito que as mulheres brasileiras devem estar envergonhadas do presidente, rebateu Macron na segunda-feira, depois do incidente. Pouco depois, Bolsonaro falou em ataques descabidos e gratuitos do francês à Amazônia, né? E ficou aquele jogo de braço onde só Bolsonaro perde, né? E depois a gente soube que o governo foi avisado do tal do Dia do Fogo, dos fazendeiros pró-Bolsonaro do Pará, e mesmo assim nada fez. O governo Bolsonaro foi informado oficialmente em 7 de agosto, 3 dias antes, portanto, do Dia do Fogo, articulado por fazendeiros bolsonaristas do Pará. Foi avisado de que os incêndios iriam começar e nada fez. O Ministério Público Federal do Pará enviou um ofício ao IBAMA, órgão do Ministério do Meio Ambiente, alertando para o ato criminoso, sem qualquer reação do governo. A Força Nacional de Segurança, subordinada a Moro, também foi alertada, mas nada fez.
Em sua entrevista à TV 247, o ex-presidente Lula acusou os fazendeiros bolsonaristas de responsáveis por incêndios que devastam a floresta amazônica há quase um mês, o que foi confirmado com essa informação. E Bolsonaro classificou como reservadas as informações sobre o registro de visitantes que entram e saem do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência. Com a decisão, os dados ficarão sob sigilo por um período de 5 anos, como na ditadura, né? Comparou o líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Pimenta. Mas, afinal, quem Bolsonaro quer esconder que entra e sai lá do Palácio? Alguém aí sabe? Será o Queiroz? Em um vídeo sem data, gravado antes das eleições, que voltou a circular nas redes sociais diante da crise da Amazônia, Jair Bolsonaro chama o Brasil de lixo e afirma que só uma pessoa que não tem qualquer cultura diz que a Amazônia é nossa. Não é mais nossa, disse ele. Na sequência, depois de uma menção negativa aos haitianos, né, completou: eu nunca vi japonês pedir esmola, é uma raça que tem vergonha na cara. Gente, eu nem vou comentar isso aí. Não dá para mensurar a raiva que a gente sente, a tristeza, a perplexidade que a gente sente com um descalabro desse, né? E esse homem foi colocado no poder por quem votou, por quem anulou e por quem deixou de votar nas últimas eleições. Vocês são os responsáveis por isso. Nunca esqueceremos. Bolsonaro disse que dará indulto a policiais presos injustamente. Diante da inércia da economia, Bolsonaro anunciou que quer soltar policiais que foram presos e condenados no escopo do exercício da profissão. Ele diz: vou escolher colegas policiais presos injustamente presos por pressão da mídia. Até o final do ano vai ter policial nesse indulto aí. Espero que o pessoal me abasteça de nomes. E o Exército reclama de falta de recursos no governo Bolsonaro. Mas aí o Exército, lembra como era bom na época de Dilma e Lula? O dinheiro era bom, né? E agora? O comandante do Exército, o general Edson Pujol, determinou que o expediente no Exército, às segundas-feiras do mês de setembro, fosse cortado devido à falta de recursos. Em um e-mail enviado na quarta 28, ao alto comando do Exército, o general refere-se ao contingenciamento de verbas imposto pelo governo, que impacta de forma significativa a capacidade de custeio do Exército. É o Exército dando meu expediente por falta de recurso. Vejam vocês. E tem mais, está terminando aí, mas temos mais 5. 5 absurdos de Bolsonaro durante o mês de agosto. Que mês terrível. Bolsonaro confirmou a intervenção política na Polícia Federal e demitiu, sim, o superintendente do Rio. No Diário Oficial da União, da sexta-feira, dia 30, veio a exoneração do delegado Ricardo Saad, da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O objetivo do clã Bolsonaro é se blindar em relação ao caso Queiroz. E um dos maiores bancos nórdicos, o Nordea Asset Management, decidiu punir o Brasil por conta das queimadas na floresta amazônica. O banco suspendeu a compra de títulos do governo brasileiro. Já a empresa Nestlé declarou que está profundamente preocupada com os incêndios na floresta amazônica. A gigante de alimentos afirmou que a compra de subprodutos de carne e cacau da região está sendo revisada para garantir alinhamento com o padrão de fornecimento responsável. E Bolsonaro afirmou, vejam vocês, que não usará mais a caneta BIC para assinar atos do governo, porque se trata de uma marca francesa. A partir de agora, ele só vai usar a marca brasileira Compactor. O embaixador da França ironizou o boicote de Bolsonaro. Ele disse: BIC é um dos principais empregadores de Manaus. Michel, o embaixador, lembrou que a empresa emprega trabalhadores na Zona Franca de Manaus. Sim, BIC é francês, mas ele também é brasileiro. BIC é um dos principais empregadores de Manaus e provavelmente centenas de colaboradores ficarão surpresos com o fato de essa realidade ainda não ter atingido o Planalto, disse o embaixador francês. O embaixador de Bolsonaro disse que Macron tem pescoço de franga. Vejam o nível, vou repetir.
O embaixador de Bolsonaro disse que o presidente francês tem pescoço de franga e é casado com um dragão. Que vergonha, meu Deus, a gente está passando. Esse tal desse embaixador é o professor empresário Renzo Grassi, nomeado pela Embratur como embaixador do turismo internacional. Ele atacou o presidente da França em função das críticas contra o governo Bolsonaro resultantes da crise ambiental na Amazônia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Renzo chama Macron de palhaço e diz que irá agredir o presidente francês. Segundo ele, segundo o tal embaixador, a mulher de Macron, Brigitte, 24 anos mais velha que o presidente, é um dragão. Mas olha o nível que o Brasil chegou. Olha em que nível. Nós não somos mais uma republiqueta, não tem mais nem nome para isso. Que banana nada, está pior do que a republiqueta das bananas. E Bolsonaro já discute na privacidade não terminar o mandato. Em conversa reservada no dia 26 de agosto sobre o país e seu governo, Bolsonaro comentou: "Eu vou embora do Brasil." O interlocutor questionou: "Vai levar quem?" A resposta foi típica de Bolsonaro: "Sou hétero, só vou levar minha mulher." A pessoa que o viu saiu com a impressão de que Bolsonaro já começa a pensar na possibilidade de não terminar o mandato. Um dia antes do fato, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro usou o Twitter para dizer que o pai deveria utilizar as redes sociais para enfrentar jornalistas. Ele disse: "Quando as pessoas forem hipnotizadas para ter esse pensamento, será o fim. Sairá o único presidente eleito sem amarras capaz de mudar o sistema e entrará um bundão a servir esse establishment", escreveu Eduardo. Por bundão, acho que ele se referia, acho não, certamente ele se referia ao vice-presidente, o general Hamilton Mourão. E esses foram alguns dos absurdos do governo Bolsonaro no mês de agosto de 2019. E saber que ainda faltam mais de 3 anos para esse desastre acabar. Será que no fim, ao cabo desse final de tempo, ainda vai existir Brasil para a gente tentar reconstruir? Programa Falando Sério pela Creative TV. Até a próxima.